Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa aula de História. E hoje nós vamos estudar alguns fenômenos históricos na história contemporânea, o fim da Guerra Fria e também a globalização. Beleza? Me acompanhe nessa aula de hoje e tenho certeza que vai contribuir muito para a sua formação, para as suas reflexões aí sobre esse assunto. Bem, pessoal, nós temos aí como alguns fatores responsáveis pela pelo fim da Guerra Fria, um processo de crise econômica que foi global, ou seja, afetou tanto a economia capitalista quanto as economias socialistas, né? Então, a partir de 1970, no caso da União Soviética, que na época tinha como regime socioeconômico aí o socialismo, ela atravessava uma crise que tem como origem a crise do petróleo, que afetou todas as economias de um modo geral, mas também os gastos excessivos com a corrida armamentista. Um outro fator foi a crise do abastecimento da população. Então, a escassez de produtos gerou aí uma crise do consumo. Bem, pessoal, essa crise foi se avolumando e foi se tornando cada vez mais estrutural, generalizada. E em 1985, o então presidente Mikhail Gorbachev resolveu preparar um plano que era de transição do capitalismo, do socialismo para o capitalismo e a democracia. Ou seja, era um plano de transição entre o socialismo para o capitalismo, a abertura política. Mas o fim da Guerra Fria ele foi acelerado por um fato histórico muito importante que aconteceu na Alemanha, a queda do Muro de Berlim em 1989 e a unificação das duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma socialista e outra capitalista, se reunificou aí em 1990. Bem, mas o fato determinante foi a dissolução, a fragmentação da União Soviética em dezembro de 1991. Então, em 91, pessoal, nós temos um marco histórico que é o fim da Guerra Fria. Essa guerra, né, que contou aí como os protagonistas Estados Unidos e União Soviética, teve como vitorioso os Estados Unidos e o capitalismo sobre o socialismo e a União Soviética. Muito bem, mas vejam só, com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos acabou se tornando a única superpotência capitalista do mundo. Porém, pessoal, ele foi perdendo a sua influência com o passar do tempo, com o surgimento de outros blocos. Ou seja, outros países foram se desenvolvendo econômica e politicamente, representando aí uma ameaça à hegemonia norte-americana. E no final do século XX surgiram aí três polos de poder. Temos os Estados Unidos como potência, os países que formavam a União Europeia, o bloco oriental aí da Ásia e Oceania, liderados pelo Japão. Bem, mas no século XXI, outro polo surgiu, pessoal, que são os BRICS, os países emergentes, China, Brasil, Rússia, Índia e os Estados Unidos. Então, aliás, a África do Sul, desculpa. China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Então, os Estados Unidos não é mais a superpotência hegemônica que tem a supremacia sobre os demais países. Bem, além desse fato político, desse rearranjo, não é, da política e da economia internacional, nós temos também um contexto histórico muito marcante da década de 90, da virada do século 20 para o século 21. Mas vejam bem, vamos sistematizar então as nossas ideias. A partir aí de 1970, nós temos uma crise econômica que foi provocada, entre outras coisas, pela corrida armamentista na União Soviética, a crise do petróleo e também a escassez de produtos. Em 85, Gorbachev iniciou uma série de reformas de transição do socialismo para o capitalismo. Os objetivos de Gorbachev com essa reforma era preparar o bloco de países soviéticos para uma transição
para o capitalismo e a democracia e eliminar o controle militar russo sobre esses países. Uma política de abertura. Bem, o fim da Guerra Fria foi acelerado pela queda do Muro de Berlim, mas o fato que determinou o fim desse conflito foi a dissolução da União Soviética em dezembro de 91. Beleza? Muito bem. Olha só, pessoal, vimos também que o fim da Guerra Fria acabou aí trazendo os Estados Unidos como única superpotência capitalista e militar do mundo. Mas foi por pouco tempo. Com o passar dos anos, outros blocos foram surgindo. E nós vimos o bloco europeu, formado pela União Europeia, o bloco oriental, formado pela Ásia e Oceania, e também o terceiro bloco que surgiu aí com os BRICS, não é isso? China, Rússia, Brasil, Índia e África do Sul. Muito bem, pessoal. Mas nós temos aí um cenário nesse mesmo período que é das transformações que aconteceram no mundo inteiro, chamada aí de globalização. Bem, pessoal, a globalização, ela é um fenômeno que consiste no aumento da integração e da dependência econômica entre os países. Isso em função da expansão das empresas, da expansão do comércio, da comercialização de mercadorias, de aplicações financeiras, de transações financeiras que foram aceleradas graças aí ao avanço tecnológico, principalmente na área da informação. Isso quer dizer, pessoal, que com o avanço tecnológico, as transações comerciais, o advento do computador, a aceleração das notícias, das informações, os países começaram a trocar informações rapidamente, ultrapassando as fronteiras geográficas, as fronteiras territoriais. Então, o avanço da informática, da comunicação, ele acaba apagando as fronteiras geográficas e diminuindo as distâncias entre as pessoas. Nós somos fruto dessa transformação. Nós nos comunicamos instantaneamente através da internet, de aplicativos aí dos mais variados, seja pelo computador, tablets, smartphones, enfim. Então, a globalização é esse fenômeno de integração econômica, de dependência entre os países, em que transações comerciais, relações comerciais, elas acontecem o tempo inteiro, ultrapassando a capacidade dos países de conter a quantidade de informações que entram e saem dos seus territórios. Ok? Beleza? Estão acompanhando aí? Então, olha, na década de 90, nós temos o quê? O fim do socialismo e uma revolução tecnológica na área da informação, que mundializou a comunicação. E esse fenômeno nós chamamos de globalização. Beleza? Bem, pessoal, mas a globalização, ela tem alguns efeitos positivos e outros efeitos negativos. Bem, um fato positivo que nós poderíamos considerar, talvez, como positivo, ou considerar aí como um aspecto relevante, é que a globalização ela contribui para divulgar, para difundir valores como democracia, liberdade de expressão, as informações, aquilo que acontece, as notícias, não é? Então, a globalização ela contribui para a difusão de informações. Por outro lado, também pode contribuir para divulgar os conhecimentos. Pensem, por exemplo, a pandemia. Quantos conhecimentos foram produzidos no mundo inteiro e a gente tem informações instantâneas sobre o que está sendo produzido. Artigos científicos, notícias, o que está acontecendo na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, né, nos países vizinhos da América Latina. Bem, então, por um lado, a globalização contribui para divulgar conhecimentos e ela também contribui para o avanço do conhecimento. Por exemplo, na área da medicina, as inovações técnicas, tecnológicas, científicas. Porém, por outro lado,
ela não trouxe o enriquecimento material e social para a maioria dos países. Ou seja, a globalização ela aumenta as desigualdades entre países ricos e países pobres. Por quê, pessoal? Porque os países mais ricos, eles exploram tecnologicamente os seus recursos e exercem um poder na competição com países mais pobres. Ou seja, imagine, por exemplo, o Brasil, um país essencialmente agrário, exportador, competindo com os Estados Unidos, uma potência tecnológica, militar e econômica. É claro que o Brasil entra em desvantagem, não é isso? Então a globalização, ela aumenta a desigualdade entre as nações. Isso é um exemplo, é isso? Bem, um exemplo também são os países africanos e os demais países latino-americanos, que são explorados nas suas relações, nos seus tratados econômicos contra as maiores potências capitalistas aí, dentre elas os Estados Unidos, que as lideram. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos até a página 321, fazermos uma correção sobre o imperialismo, a crise do imperialismo e também o regime do apartheid lá na África do Sul. Me acompanhe nessa correção. Bem, pessoal, o exercício 3 da página 321 vai definir para a gente o que era o apartheid e vai nos dar alguns exemplos. Então, vamos lá. Leia o texto abaixo, em seguida responda as questões. O apartheid era um sistema rígido de segregação racial, de separação entre brancos e negros, que teriam lugares separados onde morar e manteriam suas culturas próprias. A separação racial deveria ser completa. Um negro não poderia sequer rezar na igreja de brancos. Na lógica apartheid, cabia aos brancos a riqueza e aos negros a pobreza. Muito bem, pessoal. E o texto diz assim: segundo o texto, né, segundo esse texto, o que foi o apartheid? Bem, pessoal, nós temos aí uma definição, não é verdade? O apartheid, ele foi um regime, né, segundo o texto. O apartheid foi um sistema de segregação, separação, de distinção, né, racial, visando, que tinha por objetivo, né, visando a total separação entre negros e brancos. Brancos e negros, na verdade, que foi o contrário. Beleza? Quais exemplos sobre o apartheid o texto cita? Bem, pessoal, o texto cita aí um exemplo que foi o da igreja, não é isso? Que os negros não poderiam ocupar nem rezar em igreja dos brancos. Então o texto informa que na que as moradias tinham locais específicos. Não é isso? Igrejas para brancos nas quais negros não podiam entrar
os negros deveriam manter suas culturas isoladas da cultura isoladas dos brancos. Vou colocar assim, isoladas dos brancos. Ok? Então, esse regime de segregação, de separação, né, entre negros e brancos aí na África do Sul. Muito bem. Segundo o texto, quem se beneficiava com o apartheid? Bem, pessoal, de um modo bem específico, são os brancos, não é verdade? Bem, o texto informa que, na lógica apartheid, os brancos ficavam com as riquezas dos negros, com as riquezas e os negros com a pobreza. Portanto, quem se beneficiava com isso eram os brancos, né, pessoal? Muito bem. E o exercício letra D? A letra D, temos aí uma imagem que mostra um exemplo de segregação racial durante o regime apartheid na África do Sul, que é uma escada com passagem permitida apenas para brancos na África do Sul de 1965. Beleza? Bem, pessoal, essa foi aí a nossa correção. Bem, nós estamos encerrando mais uma aula. Eu agradeço a presença de vocês e os aguardo na nossa próxima aula. Tchau e até nosso próximo encontro.